E pronto, nesse fim de semana cheguei a casa e disse aos meus pais que ia para o seminário. Aquilo era o meu jantar de antes, iam chegar os convidados todos a seguir, mas eu estava com esta coisa dentro, tenho que lhes dizer. E disse: pai, mãe, vamos fazer um brinde. Um brinde? Mas que é um brinde agora? Eu assim, porque eu entrei no seminário. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one dog among many. Sejam bem-vindos ao Não Mandas em Mim. Eu sou a Inês Lopes Gonçalves e o meu convidado de hoje é uma dessas pessoas ridículas que assinam com 3 nomes, sendo que ele deve ter para aí 14, na boa. Olá, Vasco Pereira Coutinho. Olá. Tens 14 nomes, não? Não, só tenho mais 2. Só 5. mais 2. Olha, vamos começar já por tirar este elefante da sala. Quando uma pessoa vem de uma família vulgarmente designada por beta, isto porque Beto é um espectro, isso é uma coisa que condiciona os outros, sobretudo, condiciona a partida? São capazes de se esconder, não me interessa muito. Sim. Se queres que te diga. Porque... Ou seja, no sentido em que é logo o tema que vem, é logo a piadinha. Sim, eu faço piada com isso, eu divirto-me com isso, porque acho que não tem mal nenhum a pessoa ser de uma certa forma, quer dizer, é uma coisa circunstancial. Claro. Não é que eu decidi ser assim e agora vou, claro. Vou sofrer as consequências de uma decisão de ser Beto. Mas de repente isso às vezes é um tema, não é? Quando... É muitas vezes tema, e sobretudo porque eu brinco muito com isso nas redes sociais, muitas pessoas gostam de aliás, me vir. Uma dos personagens com mais sucesso, diria, é a Tia Bli. É a Tia Bli, que é um amor. Que é uma super beta. Sim. A Tia Bli existe na realidade? Existe. Ela é uma mistura de várias pessoas? Ou ela é... Estás sempre a pensar numa pessoa em particular? Depende do estado do estado de espírito em que ela está. Há uma altura em que elas estão assim mais compreensivas. Pois, claro, querida, coitada. Sim. E quando está a fase da empregada também? Que é uma tia minha. Quando elas estão assim mais blasé, é a minha amiga Mariana. Ok. E quando ela está assim um bocado mais histérica, não queria dizer histérica, porque agora mas, vou ter que dizer quem é. Ok, não é mais entusiasmada. É uma professora que eu tive no liceu. Ok. E as inspirações da Tia Bli, elas sabem que são inspirações da Tia Bli? Ou seja, já enfiaram a carapuça? Já. Ok. E riem-se imenso ou dizem, Vasco, não gostei? Sabem, a mais icónica, que é a Mariana, tem muita graça, que ela é uma pessoa genuinamente muito engraçada. Há um dia que eu fui à rádio falar sobre uma peça que estava a fazer e era com o Renato e com a Daniela e com a Filipa. Eles perguntaram no intervalo: mas essa personagem é inspirada em alguém? E nesse momento eu recebo uma mensagem de voz da Mariana a dizer que tinha ouvido que eu ia à rádio, sim. Que eu ia à rádio. E era: querido, já sei que vai à rádio e vai correr lindamente, estou a rezar imenso por si. E eu assim: querem ver? E pus play. Eles: não, isso é brincar. Não, é verdade, a Mariana existe e ela é incrível. E ela não leva nada a mal. Acha como graça. Dizem as tias, é super descomplexada. É lindamente. Que maravilha. É uma pessoa fantástica, super descomplexada. Ou seja, nunca ninguém te diz, mesmo que seja uma dessas pessoas em quem tu te inspiraste, que te esticaste aqui ou ali, que não devias ter feito. Eu próprio acho sempre que me estiquei um bocadinho. As pessoas é que dizem: eu não tenho mal nenhum. Eu, às vezes acho que... Sabes porquê? Porque quando eu digo às vezes coisas que são a brincar, há pessoas que se sentem confirmadas numa maneira de pensar que não é correta. E tu ficas a pensar, ok, já percebi. A Tia Bli diz coisas objetivamente diz enormidades, diz enormidades, não é? Que as pessoas em que eu me inspiro não dizem. Inspiro-me na maneira de ser, na maneira de falar. É um exagero. Pronto. Claro. Eu às vezes digo assim umas coisas que acho que fui um bocadinho fora. E as pessoas depois às vezes me dizem: pois é mesmo assim. E eu assim: com essa voz? Pois é mesmo. Deve ser. Imagino que seja. Com caps logo só pode ser. Exato, só pode ser com essa voz. E eu fico um bocado assim a pensar: estamos a fazer piadinha. Pois estamos. Sim. Eu fico um bocado a pensar: não é só para se rir, isto não é para confirmar ninguém, isto é para se perceber mesmo que é um exagero. Claro. Mas quer dizer, vais a esse pensamento, mas depois rapidamente não... voltas. Isso tem um bocadinho a ver também com... É engraçado porque acaba por ter aqui um bocadinho a ver com a ideia de limite. Ou seja, tu pensas, eu ia dizer overthink, sobrepensas, que é uma tradução péssima de overthink, mas sobrepensas muito aquilo que e eu fazes. acho que não é mau.
Ok. Acho que é bom, porque Uma espécie de autofiltro. de certa forma há imensas coisas que eu não faço nas minhas redes porque me limito. E por isso é que as minhas redes, as minhas redes, tuas redes. a minha página de Instagram, sobretudo, é tão às vezes eclética. Porque as pessoas não. Eclética no sentido em que. Há muita gente que vai lá e que gosta, porque eu não estou a discutir. No público a que chega. Sim, Ok. não vou cascar em ninguém, em princípio, não vou estar a cascar em ninguém, não vou estar a dizer mal de ninguém, não vou estar a tocar assuntos que são sensíveis, porque acho que os assuntos sensíveis são sensíveis e por isso pertencem a outro domínio, a outro domínio que não é o meu. E portanto eu acho que às vezes o que as pessoas me dizem muitas vezes, e eu fico contente de ouvir, é que sentem uma espécie de lefada de ar fresco. Isso vem de eu me policiar muito. Ok. Que não é. Ou seja, que em algumas coisas é bom, tipo neste caso, noutras coisas é horrível. Pois, porque eu imagino que isto foi crescendo, não é? E tu notas, por exemplo, se fores ver um vídeo teu assim mais do início, quando tu se calhar ainda não chegavas à quantidade de gente que chegas hoje, eras mais desbocado e hoje em dia já dás por ti a pensar 2 e 3 vezes. Não era mais. O conteúdo não está muito diferente. Está diferente de antes, se calhar eu pegava e fazia. Hoje em dia dei uma estrutura à coisa. Portanto, a Tia Beli tendencialmente está sentada naquele sítio e já ponho um apontamento de guarda-roupa, um colar de pérolas aqui para dar mais personagem. E isso está diferente. Antigamente, se calhar, eu tenho Reginas que eu estou a Reginas de tronco nu, porque estava na praia. Pois. E de repente vou fazer uma Regina. A Regina não pode estar tronco nu. A Regina não estava tronco nu. Claro. Não. Claro. Agora já lhes dei um bocado de estrutura, mas eu acho que elas não estão tão. A voz dela, ou seja, o que elas dizem e o que elas fazem não está assim tão diferente. Olha, como é que tu cresceste? Ou seja, como é que foi a tua infância? Como é que era a vida, a tua vida em casa? A vida em minha casa? Sim. Tens muitos irmãos, tens poucos irmãos, tenho tens um irmão mais velho. Sim. Com quem hoje em dia tenho uma relação ótima. Mas não tiveste? Quando éramos miúdos, há ali uma altura, porque ele só tem 3 anos a mais do que eu. Portanto, há ali uma altura em que nós, mas é muito típico, em que nós começamos a dar um bocadinho em birrar um com o outro. Pois. Pronto. Por exemplo, com os meus filhos é típico todos os dias. Eles embirram um com o outro. Sim. E pronto, depois houve uma fase em que eu depois saí de casa, ele mais saiu de casa e depois a nossa relação melhorou imenso. E o que é que vocês, ou seja, como é que era? O que é que vocês não podiam fazer em casa? Ou como é que era a vossa. Eras rebelde? Eras mais. O que é que não podíamos fazer em casa? Sim. Sentarmos nos sofás depois de eles já estarem direitos. Ok, como assim? Já estarem arranjadinhos, com as almofadas no sítio e não se podiam sentar? Já. Então iam-se sentar aonde? Minha mãe mandava um grito. Ok, adoro. Oh, mãezinha, desculpe, mas é verdade. E mais? Gente, depois de jantar, estamos aí para a cama, não sei o quê. Se eu chegasse. Agora me não foi mal. Se eu chegasse depois de estar toda a gente. Minha mãe estar a sair deitar e eu chegava à casa e sentava no sofá. Sim, espejado. A que é que tu foste sentar? Mas dava-te uma alternativa? Não. Ok. Só não te sentas. Ok. Ficas em pé? Ficas assim. Ok. Desculpa, eu já ponho direito, mãe. E era uma casa. É que tu não sabes pôr e depois é. É para ir embora, não é? Estás a perceber? O sofá era sovado. Era sovado. Claro. Eu fiquei igual. Pois. Ficaste igual. Antes de ir para a cama, ponho sempre os sofás todos direitos. Ok. Mas um sofá direito, quando chegas à sala, é vida. Sim. Não há uma manta espalhada, sim. Não anda um ar de desmazelo, não é? É confortável. Era uma casa com muitas regras. Muito. Faz assim, não se faz assado. Chega-se a esta hora, janta-se a esta hora. Há uma história épica da minha mãe. Que é, estávamos a tirar uma fotografia e depois eu tinha um tio que nunca mais esquece disso. Estava a tirar a fotografia. Tira essa cara de pipi! De Cristina Ferreira. O que é uma cara de pipi? Não sei, tens de perguntar à minha mãe. Eu hoje em dia ainda não sei o que é que isso quer dizer, mas eu estava a fazer cara de pipi nessa fotografia e portanto assim a minha mãe tinha assim umas coisas. Tira essa cara, põe direito, não sei o quê. Vamos fazer assim, vais fazer para aquela câmara e eu para esta uma cara de pipi e depois vamos ver como é que fica no vídeo sem olhar um para o outro, bem? Então vá, vamos a isto. Eu acho que deve ter sido isto. Eu acho que foi mais isto.
Bom, se só nos estão a ouvir, por favor, depois passem pelo vídeo do YouTube, porque acho que vai valer bastante a pena. Mas a minha mãe tinha essas coisas ao mesmo também tem a sua, tem muita graça. graça, tem muita graça. A minha mãe tem muita piada. Mas eras muito controlado, no sentido em que Nada. tinhas horas para chegar. A partir dos 16 anos eu comecei a ir para o garagem e chegava às 6 da manhã. Ok. Se entrasse no garagem. Também ser rapaz Primeiro, se entrasse no garagem, facilita um bocado a vida, não é? Eu acho que sim. Sim, isso a minha mãe deu sempre. A minha mãe e o meu pai sempre nos deram muita liberdade. Ok. Ia perguntar-te isso, se sentes que. Como é que sentes que eles te. Obviamente fazendo isso, não é? Dando-te liberdade na prática de saíres e não teres hora para chegar, mas eles ensinaram-te a ideia da liberdade com a autonomia, a ideia da escolha, não é? De alguma forma, ou claro que isso é uma coisa, não é? Senta-te aí, agora vou-te ensinar sobre a liberdade e a escolha, não é assim que funciona. Mas O meu pai fazia aquela coisa que é o tu é que sabes. ai, tu é que sabes, é tramado. Mas achas que ele Vais fazia. sair à noite, tens um teste segunda-feira, tu é que sabes. Adoro. A pessoa já vai E tu vou achas sair à noite na mesma, porque Claro, não mas vou com deixar de sair à noite. um fardo de culpa Epá. às costas que tens que entrar tu e ele no garagem, não é? Sim. Claro, olha, estou aqui com o meu amigo, é a culpa, quanto é que paga? Tu achas que ele fazia isso? Hoje é culpas night. Tu achas que ele fazia isso de propósito? Assim com. Para nos deixar a pensar. Sim, foi uma certa maneira de vos ensinar. Acho que sim, acho que foi a maneira que o meu pai arranjou para nos pôr a pensar sobre as coisas. Mas também não sei se foi muito pensado ou estruturado. Foi Ok, tipo, eu vou dizer faz o esta que tu que- quiseres, tipo, tens um teste na segunda-feira. Ok. Também não te vou estar. E a questão de o facto de vocês Ensina um virem. bocado da responsabilidade. Ensina muito o sentido de responsabilidade que eu acabei por não ter. Não, eras um estroina. E Sim, ainda és. sim. Ok. Em quê, por Por isso exemplo? que o meu amigo Rodrigo, que fez o curso comigo na ACT, chama Uma Casa a Arder. Ok. Mas porquê? Porque és despassarado, Sim. porque és tipo, és o mata e o esfola tudo junto. Sim. A resposta vai ser sim. Estou a pensar, sim. Ele está a dizer isto com um ar assim um Sou- bocadinho pesaroso. Sou um bocado. Sou muito despassarado. Isso sou. Ok, mas é do género, fazes primeiro e pensas depois. Muitas vezes, depois perco muita coisa. Estou sempre a mil, estou sempre. Uma casa a arder, lá está. Uma casa a arder. Há um foguinho aí. Quando chega aqui, galgando aqui uns anos, quando chega ali a hora em que tu fazes as tuas primeiras, porque foram as primeiras, depois houve outras, não é? Escolhas profissionais, é muito engraçado porque os teus pais têm a reação que normalmente é oposta àquela de todos os pais, não é? Porque tu vais para um curso, mas o teu pai diz-te que disparate. E normalmente é do género: eu quero ser ator. E o pai diz: não, que disparate, tu tens é que ser médico. Um curso a sério e depois... Contigo não foi bem assim. Não. O meu pai obrigou-me a fazer as provas de conservatório. Foi horrível. E mas o que é que tu querias na verdade fazer? Tu querias ir para quê? Eu queria desde miúdo que gostava de fazer teatro e tinha muito gosto em fazer teatro. Mas nunca viste isso como uma opção profissional? E vi, durante muito tempo achei que ia fazer o conservatório, mas depois há ali uma altura que eu comecei a pensar. Neste último ano de liceu, por exemplo, a pensar: eu não sou ator, eu gosto de fazer, eu sei fazer brincadeiras, mas eu não sei interpretar bem um papel, nunca interpretei um papel, eu sempre inventei as coisas que fiz. Tipo, eu não sou um ator a sério. Comecei a ficar com medo e então comecei a ir por uma escolha que também achava que podia ser interessante. Eu nesses anos tinha feito os últimos anos todos a fazer todos os sábados ia às celas de manhã da catequese. Ok. Às celas. As celas. As celas, eu percebi As celas. às celas, Não, mas as às celas celas dos prisioneiros. Não, as celas. As celas. Lá no grupo das irmãs da Madre Teresa de Calcutá. E dava catequese durante os anos todos de liceu, ao sábado de manhã, ia sair para o garagem, dormia 3 horas e ia dar catequese. Ias dar catequese de ressaca? Sim. Mas naquela altura nós não temos ressacas, é só agora. Pois é. Naquela altura não. Bem. E depois assim, e depois Jesus, portanto... e assim, o professor de catequese está com um bafo a álcool. Isso era ótimo. Tipo, ele hoje contou aquela parada, o milagre do vinho. Mas veio mesmo assim. Sim, olha, o pão e vinho é. Deves a saca, a gente não sabe. Mas Devia então, de ser era o vinho em pão. E por causa disso, tu achavas que querias fazer o quê?
E por causa disso eu equacionei a hipótese de ser professor. Ok, pensaste, ou seja, leva aqui jeito para Para ensinar. e Ok. tenho gosto, e acho que também eu sempre tive este desejo muito de contribuir para o mundo de uma maneira útil. Mas isso é engraçado, porque isso é uma coisa, é um pensamento até bastante, eu diria bastante adulto, não é? Esta ideia do não, eu tenho que retribuir, tenho que dar qualquer coisa de mim. Sim. Isso é uma coisa que tu sentes desde muito cedo? Sim, Ok. eu acho que desde que. Porque imagina, é típico, Eu acho uma que criança. foi assim. As Foi crianças desde são que fiz tipicamente o- mais, sei lá, mais egoístas, não estão a pensar nisso, não é? Mas isso é engraçado, tu teres Desde isso. que fiz o meu encontro com a igreja e depois nesse encontro conheci o Padre João, Sim. a minha vida até aí, porque é que também coincide com a minha entrada no liceu. No colégio eu fui uma pessoa muito infeliz, Porquê? fui muito gozado. Porquê? Por causa das mãos e Vasco Maricas e não sei o que, que é uma coisa que hoje em dia se calhar está um bocadinho menos. Na altura era horrível Pois claro. e eu fui super gozado com isso. Como é que depois. E chegavas a casa e dizias: olha, Não dizia nada. Não dizias nada. Ok. Não queres dizer aos teus pais que estão a gozar contigo, não é? Mas que e depois tinhas poucos amigos por causa disso. Tinha a minha prima e a Madalena e a Leonor, Ok. que eram as raparigas, não é? E Pois. isso também já era motivo de gozo, mas nós vinhamos juntos desde a primeira classe. Eu estive na mesma turma que a minha prima desde sempre, até ir para o liceu. Ou seja, elas surgiam-te ali um bocadinho de. Éramos amigos. Pois, não, sim, e tinhas essas amizades próximas. Sim, é um Imagina, não conforto, as tens, não é? claro, claro. Como eu não sabia jogar futebol, essas Sim. coisas assim. Esses rituais, quando não se cumprem, são muito difíceis para os miúdos que ficam difícil. de parte. Eram desadaptado. Ou seja, mas há aí claramente um antes e um depois, não é? Tu dizes, eu até ao liceu era infeliz. E depois até acabar... o meu primo E o que é João, que acontece? o meu primo João que saía quando queria do liceu, não havia o cartão para sair e não sei o quê. Eu contava imensas histórias do liceu, eu fiquei entusiasmado e sempre pedi: mãe, eu posso ir para o liceu? Ou seja, estamos a falar de escola, portanto, tu estavas numa escola privada. Num colégio e fui para o Ok. liceu. E de repente aquela ideia apareceu-te tipo, pera, que eles no liceu são livres. Isto aqui pode ser fixe. E a minha mãe deixou-me ir. E o princípio começou assim tremido, não é? Sempre. Sim, eu lembro-me perfeitamente desse momento comigo, que é de repente é uou, não é? É tipo, o mundo afinal é uma imensas coisas. É Pois. incrível, tipo as pessoas a fumar. Não, sobretudo essa coisa que tu disseste, que é. Então, mas espera aí, as pessoas aqui entram e saem. Para já as aulas não são todas ao mesmo tempo, não é? Sim. Então, mas as pessoas saem, não faltam às aulas e ninguém. É um bocadinho tu é que sabes ali, que é. Tu é que sabes se queres faltar às aulas. Completamente. Não é? Mas de facto ninguém vai atrás de ti com um pau. Quer dizer, não é que no colégio fossem, mas há muito mais aquela coisa Sim, de. no colégio, se não vais, eu também estava no dia a seguir. É só isso, e toda a gente sabe que és o único parvo que está no recreio, porque as aulas são todas à mesma hora, não é? Exato. Não há. Tu não vais fazer nada se faltar às aulas. Justamente. Então, ou seja, tu de repente no liceu percebes que há imensas maneiras há imensas possibilidades de existir diferentes. Sim. E realmente comecei a ser muito. O início, pronto, começa assim um bocadinho tremido. Depois encontro estes amigos. O meu melhor amigo hoje em dia, Com o quem te António, identificas? Uhum. com quem me identifico e onde eu fui muito estimado. Ok. E de repente eu senti-me valorizado e amado que nunca tinha. Ou seja, tinha pelos meus pais, pela minha família, não é? Obviamente. Mas pelos pelos meus pares, pelos isso é meus muito pares, importante. eu sempre tinha-me sentido E, desadaptado. E de claro, repente, neste aplaudido sítio, até, não é? Nesse e sentido. começo a fazer teatro com eles e começamos a fazer. Bem, aquilo começa. E portanto, eu fiquei com um sentido de querer retribuir, dar ao mundo aquilo que eu tinha recebido. Ok. Muito também na amizade com o Padre João, depois nesta altura, que foi É aí que tu conheces Sim. o Padre João. Vamos falar dele porque ele é uma figura muito determinante na tua vida. Porque tu, de repente, e está aqui imensas coisas na tua vida. Ou seja, voltando atrás, portanto, esta ideia de retribuir, eu vou ser professor, portanto, eu vou ensinar Sim. porque é a minha maneira de dar ao outro. E o teu pai diz: Não. estás parvo ou quê? Vais fazer as provas de conservatório. Que é ótimo. Estas ideias agora que tens na cabeça, Que é isto agora de ser uma profissão. Claro. E, então E lá fui, vais tu. E correu mal. Pois, eu sei porque já ouvi numa entrevista que tu deste uma coisa que eu achei. Eu achei aquilo quase que me deu-me assim, não é vergonha, não é isso, mas assim, ai coitadinho, sabes? Estás a ouvir? Tipo, ai coitado. Porque tu tiveste que fazer um macaco cego bebê. Bebê. E primeiro achei que tu estavas a gozar Não, quando disseste não, isso. foi sério. Mas depois, como Eu também achei que eles estavam começaste a gozar. explicar, eu assim, então, mas uma pessoa vai assim para a frente, assim toda desajeitada. Tu tinhas que idade? 17? 18, 19, é quando Pronto. acabas o liceu. Se agora faz um macaco cego bebê.
Eu paralisava. Eu paralisei. Pois. E, portanto, Definhei. pois. Definhei. Mas pronto, aquilo é um teste para perceber a tua capacidade até de Reação. reação, não é? Pois. É Se calhar o que eles suposto- queriam é que, Eu, tu se eu dissesses tiver- assim. Estão parvos ou quê? Sim, Exato. vamos pôr. Aqui posso dizer, não é? Podes. Mas depois vai haver um pi, não quer que se ouça. Queres um pi? Nós aqui somos pela livreza do espírito. E então, eles pediram para fazer 5 movimentos e eu fiz um assim. Eu quis dizer o quê? Espera, isto vale Não, muito. eu fiz assim. Isto é um daqueles episódios que vale a pena ser visto. Eu fiz assim, cheguei. Depois deitei-me no chão. Depois levantei-me. Isso, qual era o briefing para essa situação? 5 posições. Ok. Eu fiz 5 posições e eles assim sentados na coisa. É a minha mensagem que eu estou a imaginar que eles têm, assim. Ok. Agora faz-me isso como se fosse um macaco cego bebê. Pá. E assim, desculpa. Assim, pois, claro. Podes começar. Ai meu Deus. E eu comecei a encolher para chegar à dimensão A encolher não de constrangimento, mas a encolher para macaco. de constrangimento e que Claro. estava a concluir A tentar a macacar um pouco a tentar coisa. macacar um bebê. E depois eu assim, mas eu nunca fiz isto para ninguém. É um Eu assim, exclusivo. é um exclusivo isto. Nem vai ter assim tanta graça. Eu assim. Não podias fazer sons? E depois fiz assim. Era para fazer de macaco. É assim, depois cheguei a este ponto, mas assim, pronto, estamos no macaco, agora como é que ele é cego? É que segue bebê. É que... Assim. Ai, Inês, eu saí tão constrangido daquilo, foi horrível. Sim, e eles depois, imagina, tu acaba. Explica-me só, durante quanto tempo é que tu fazes Na isso? minha cabeça foram 7 anos. Pois pá, claro, é interminável. Eu acabei as provas de conservatório com 28. E tu acabas de fazer isso e eles dizem Obrigado, obrigado. podes seguir. Nós depois Sim. E depois e assim foi. há E, muitas portanto, coisas que depois hoje em dia me fazem sentido. Depois Não de ter- passaste? Depois, não. Depois de ter estudado teatro, tudo isto me faz sentido. Okay, o que é um macaco? Tu podes ir de 0 a 10 a fazer de macaco. Pois. Estás a perceber? Há imensas nuances. Hoje em dia, depois de ter estudado, percebo o que é que isto quer dizer. Mas na altura era tudo muito estranho. De repente, agora ponham o vosso ouvido no chão, reproduzam o barulho que estão a ouvir. E eu não ouvi nada. Pois. E eu olhar para os outros, pensar o que é que Pois. eles ouviram. O que é que eles têm que eu não tenho? Depois um fez de formiga, assim, como é que ele ouviu a formiga? Mas pronto, bora lá. Tinhas que se calhar imaginou. Gru, Pois, claro. gru. Ganhaste assim ganhaste Sei. ao conservatório. Não, ao conservatório não, mas ao teatro fechei na minha cabeça. Portanto, aí foi de género. Pá. Não é? Mas é engraçado porque foi tão. Foi cultivado em ti, foi espicaçado, né, por parte dos outros. Vai, tens que ir, não sei o quê, mas aquela ideia que tu tinha, não, mas eu não sou um autor a sério, e de repente aí parece quase que se confirma, que não confirma, como é óbvio, não é? Porque senão não se reduz só a isso, mas na tua cabeça foi um bocadinho isso. Pronto, eu tinha razão, não sou não é ator. para aqui. E disse isto, ainda ralhei com o meu pai, disse: vê, pai, eu sabia. E o teu pai? Disse, Eu trato os meus pais por você, não se ofendam. Não, ninguém se ofende. E aí é nesse momento que tu, ou seja, aí depois tu não voltas à ideia de ser professor. É mais ou menos aí que tu vais Não, para. depois aí entramos em pânico. Ok. Porque eu já fui às últimas chamadas das provas de conservatório e de repente soube que tinha chumbado. O que é que eu vou fazer? Porque também já não tenho chamadas para as universidades do Estado. Ok. E de repente era eu e Pelo caminho tinhas-te candidatado a alguma coisa, a algum curso? estudos anglo-saxónicos. Ok. Achei que vou dar aulas de inglês. Pois. E depois não sei se entrei, já nem me lembro. Sei que na altura eu e a minha mãe ficámos assim: agora o que é que vamos fazer? O que é que eu vou fazer? E depois o brainstorming foi assim: o que é que vamos fazer? Portanto, ele tem jeito para. És criativo, tu gostas de imaginar coisas, vais fazer publicidade. Vamos fazer publicidade. E assim, boa ideia. O gajo também já tinha pensado que se podia. Depois inscrevi-me no curso de De marketing e publicidade. marketing e publicidade. E ficas lá quanto tempo? 3 anos. Ok. Mesmo assim, fizeste praticamente o curso. Acabaste o curso. Sim. Fizeste tudo. Fiz tudo. Ok. E eu estou só a tentar chegar ao momento em que tu decides que não é nada disto. Vou para a Itália. Vou para a Itália. Quando é que essa ideia assoma na tua cabeça? Imagino que não a tenhas tomado de um dia para o outro. Não acordaste uma quarta-feira a dizer: não, eu vou para a Itália, vou ser padre. Ou seja, é fácil perceber que a ideia de dar aulas para retribuir a alguém uma estima que eu tinha recebido
também se concretiza muito na ideia do sacerdócio, na ideia do serviço. do serviço. E portanto essa ideia foi amadurecendo em mim durante muito tempo. Estava sempre lá, assim, de alguma forma, será que. Sim, depois. Sim, quer dizer, aquilo foi crescendo, depois foi também no diálogo perguntar, mas será isto? Não sei, acaba o curso primeiro. Eu perguntei. Quando tu dizes no diálogo que estás a com o referir... Padre João, disse ao Padre João: será que eu gostava de ser padre? E o Padre João disse: não, primeiro vais acabar o curso. E eu fiz o curso em 3 anos. Já viste a tua vida? Queres ser professor? Não. Vais ser ator? Queres ser padre? Não. Primeiro vais acabar o curso. Sempre a mandar em mim. Sempre a mandar em ti as pessoas. Vais acabar o curso primeiro. E eu de facto acabei o curso em 3 anos, que é uma coisa inédita para mim. Ok, começaste uma coisa e acabaste-a. Sim. Ali certinho. Porque eu chumbei o liceu. No liceu eu chumbei 2 anos. Ok, porquê? Era um delinquente. Era? Mas não fazia nada, tipo, estava sempre. Eu não me lembro de uma aula. Pois. Estavas a viver, não é? Sim. Pois. Ria-me, fazia estupidezes, depois íamos almoçar fora, depois voltávamos. Pois. Palhacinho. E portanto, com aquela fisgada de ir, acabei o curso em 3 anos. Fiz tudo, agora. E agora? Agora experimentas um trabalho. E eu experimentei um trabalho. Em Roma, lá? Não, cá em Lisboa. Cá. E trabalhei como estive no departamento de marketing de uma empresa e ao mesmo tempo estava a fazer recolha de fundos para uma obra social. Uhum. E estive lá 1 ano. E quando acabou esse ano eu disse: eu quero ir. Portanto, isto ainda está aqui. Eu ainda. Sim, eu ainda continuo com este e dessa desejo. vez o que é que disseram? Não, primeiro vais. Não, aí foi. Aí vais. Aí fui. Fui lá fazer um fim de semana, porque aquilo era a fraternidade de padres missionários. Estavas em Roma? Fui a Roma. Ok. Porque aquilo é uma fraternidade de padres missionários que existe em Roma, que são os padres que nascem do carisma do movimento ao que eu pertenço. E portanto eu queria ir para aquele seminário, porque era com que me identificava. Já tinha conhecido algumas pessoas e achava aquilo era muito fixe. Eles tinham uma banda. São jesuítas, franciscanos? São padres missionários. Ok. Vou lá um fim de semana. Só para ver? Sim. Ver se eu gosto. O Dom Máximo disse: então, bem-vindo, ficas. E eu volto para Lisboa, os meus anos. Imagina, seres Dom, mas depois és Máximo também. Não é? Tipo, é o melhor nome que se pode ter. Dom Máximo. Dom Máximo. Dom Mega. Dom Super. Desculpa, estou só a boicotar. E pronto, nesse fim de semana cheguei a casa e disse aos meus pais que ia para o seminário. E a tua mãe até se sentou no sofá acabado de arranjar ou não? Estávamos sentados. Não, estou a perguntar se a tua mãe estávamos lá sentados os 3 e aquilo era o meu jantar de antes, iam chegar os convidados todos a seguir, mas eu estava com esta coisa dentro, tenho que lhes dizer. E disse: pai, mãe, vamos fazer um brinde. Um brinde? Mas que é um brinde agora? E assim, porque eu entrei no seminário e ficou este silêncio. Ficou um silêncio. Ok. E meu pai: mas um seminário, desculpa lá, é um seminário de quê? Um seminário de fundraising? Achava que eu ia fazer um seminário de fundraising para depois continuar o meu trabalho. Achou que era um seminário, aqueles que as pessoas vão lá falar. Sim. Um seminário de quê? De fundraising? Eu: não, pai, seminário para ser padre? Eu: sim. Essa respiração. Minha mãe: não vais? E eu: não mandas em mim. Não vou como mãe. Não vais, desculpa, não vais porque tens as costas péssimas e tu precisas de ir ao ginásio por causa das costas e lá eles não têm ginásio, não vais, desculpa. Que boa razão, Sim, isso é a melhor razão de sempre. Eu acho que isso foi a tua mãe no desespero, naquele momento. Foi a única coisa que lhe saiu. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? As costas péssimas. As tuas costas são péssimas, não podes. Não podes ir para o seminário, nós não têm ginásio. Coitadinha. Foi horrível isto que eu lhes fiz, foi horrível, porque depois chegou toda a gente e eles não tiveram tempo de processar. E depois tiveram que estar a se rir, assim, que bom. A minha mãe ia para a cozinha, chorava, voltava, não sei o quê. Que situação. Coitados. Isso agora tem tudo muita graça, tem como muita é óbvio. graça. Na altura eu sinto que destruí a minha família. Pois. Aquilo foi a ida para o seminário foi o maior momento de não mandas em mim da minha vida. Porquê? Porque tu aí dizes eu vou e acabou. Sim. Ok. E eles chegaram, eles pediram-te para não ires. Bem, a tua mãe disse, não te pediu, a tua mãe disse que não ias por causa das costas, claro, mas eles tentam demover-te de alguma forma.
Olha, o meu pai nisso foi sempre incrível, muito respeito. Tipo, pronto, se é país, é país. Como é que vamos fazer isto? E repara, tu estás a dizer a um pai e uma mãe que vais para um seminário, tu não lhes estás a dizer tipo. Não, estou a dizer Olha, que vou para um seminário e que nunca mais volto, porque padre missionário. porque eles nunca mais te veem, provavelmente. Quer dizer, não é nunca mais te veem, mas Vem muito de vez em quando, porque vou para a Itália e depois de Itália de ir para uma missão, vais em missão, e depois. pois. Claro, claro. Pois, ou seja, de todos os tipos de padre, tu escolheste o mais radical, o mais Não, extreme, não era o mais não é? radical, O mas mais rock and roll. era rock and roll. Pois. Sim, não era tipo, já eles podiam ir um fim de semana a Roma, iam à missa à tua paróquia, não é? Não, isso eles podiam, mas têm tá que ir a bem, mas- Roma. tipo, sim, sim. Eu podia ir para o seminário de Lisboa. Mas de repente é tipo, é como se lhe tivesse a dar uma notícia de uma tragédia tremenda, Sim. quando na realidade não é uma tragédia, Era não uma é? coisa boa. Era a tua escolha, pronto. Mas então, ou seja, e dizes que nos tempos que se seguiram, eles fazem o quê? Tentam Coitados, abater mal? ficou um ambiente muito tenso. A minha avó implorou para eu não ir. Hum. Não vás, não vás, não vás. A mãe da minha mãe, não vás, não vás, não vás. A minha prima disse que chegou lá à casa no dia a seguir e a minha avó estava sentada assim. Avó, o que aconteceu? É o teu primo. O que aconteceu ao meu primo? O teu primo. Ela pensou já, É, pronto, teve um achou que eu tinha- acidente, achou que eu tinha coitado. ido. A minha avó ficou, coitadinha, destruída e pediu para não ir. A minha mãe nunca me pediu para não ir porque no fundo sabia que não podia fazer isso, não é? Pois. Mas fez-me sentir. Pois, claro. De Eu outras perce- eu- maneiras, eu- claro. De outras maneiras eu percebi que a minha mãe não queria que eu tivesse, que eu Claro, fosse. claro. Tu achas que era por eles? Ou achas que é porque eles achavam que tu se calhar não ias ser Era isso. feliz? Minha mãe achava que eu não ia ser feliz. Ok. E ao momento que tu Minha mãe achava que era impossível, eu como era, ser feliz num seminário. Pois. E tinha razão. Não, eu fui muito feliz no seminário. E já lá vamos. Tu quando vais. Para já nós associamos muito a ideia de ser padre ou de ser freira, dependendo também do sítio, lá está, onde estás, a uma ideia de clausura. Não é? Sim. Isso nesse momento não te assusta, a ideia de repente te apertarem, de perderes uma certa liberdade? Pesou na tua cabeça? Não pesou. Não pensavas nisso? Não pesou. Não pesou. Nem aquele momento em que Não tu. pensei, mas a ideia de clausura, se tu pensares, é uma coisa que tem uma. Nós todos hoje em dia, no frenesim que é a nossa vida, se nos prometessem um fim de semana de clausura, nós queríamos Era ir. tudo o que nós queríamos, não é? Era tudo o que nós queríamos. O que é clausura? A clausura é o silêncio, é meditar, Recolhimento. é recolhimento, é viver uma relação no silêncio. Sendo que tu não ias estar propriamente fechado. Não. Fechado Nós fisicamente íamos fechado. para a universidade de manhã, à tarde tínhamos tarefas lá no seminário, das hortas. Podias ir à bica se te eu vi, apetecesse. sim, eu vi uma primavera pela primeira vez, foi a coisa mais bonita, tipo, coisa mais incrível que me aconteceu, ver árvores a florir. E eu assim, mas isto não estava aqui ontem. Pois, Estas flores não estavam aqui ontem. isso é espetacular. Em que, E tu, e há assim aquele momento que tu descreves que é tipo de género, e tu entregas, foi mesmo quase. Parecia que ias para a prisão. chave e telemóvel. Tu entregas a chave e o telemóvel à porta, não é? Sim. E nem aí tu pensas tipo, porque isso é das duas uma. Lá está, se alguém viesse aqui agora e dissesse, agora vou ficar com o telemóvel uma semana, havia uma parte que eu ficava tipo, mas outra tipo, Fixe. sabes, que bom. Que bom. Tu nesse momento sentiste, lá está, sentiste que te levaram assim a tua liberdade ou não? É que esses objetos são assim muito. Não me senti, nunca me senti pouco livre. Senti que estava a dar um braço. Pois, Tipo, durante o ano todo a seguir, eu, antes de sair do quarto do seminário, fazia assim para saber se tinha o telemóvel no bolso. tu, ou seja, não, tinhas um agora já não telefone, tenho provavelmente telemóvel. usavas um telefone Usava o fixo telefone fixo para falar com. Porque isto fazia parte do primeiro ano do seminário. O primeiro ano do seminário havia mesmo este pedido de nós não termos os telemóveis. E portanto nós tínhamos o telefone fixo e tínhamos o e-mail. Qual que era preciso. Claro, e foi assim que tu comunicaste com os teus Com a minha amigos, família, com a tua os meus amigos. família. Cheguei, só quando cheguei ao seminário é que eu pude ligar para os meus pais dizer que tinha chegado bem. Pois, como Sabes se fazia aquela coisa? antigamente. Aterrei. Não sabes se eu aterrei. Que a pessoa ainda não aterrou bem, não é? Encontrei as Ainda nem pessoas que tá- me iam buscar ao aeroporto. Não sabes se me encontrei. Pois. Tiveram que praticar aquele no news is good news Sim. durante todo o tempo que lá estiveste.
Como é que se diz não mandas em mim italiano? Deves falar super. Tu falas super bem italiano. Cazzo vuoi? Não me... Olha que está aí uma boa pergunta agora, Não. sim, senhor. Cos'è? Lembrei-me agora. Não, porque- não é a construção, não é assim. Ok. Seria de outra maneira. Não me sei dizer. Mandavam em ti, N- n- lá, enquanto lá estavas. Eras. Eu obedecia às tinhas- regras todas, não é? Eram muitas eu sou, regras? Eu sou muito cumpridor de regras. Aliás, protejo-me muito sempre por cumprir regras. Mas eu também era aquele que podia pedir tudo aos superiores porque era sempre a mim que iam deixar. É, porque Sim. tu fazias. Tu eras engraçado. Bora não voltar hoje a seguir à universidade para casa e vamos não sei o que fazer uma volta por Roma e depois voltamos depois de jantar. Bora. Liga tu. Tu és o. Vai lá tu pedir. Tu és esse. Porquê que granjeavas essa simpatia junto da autoridade? Não sei. Eu não tenho muito medo da autoridade, nunca tive. Ok. Tu desafias Não naturalmente. desafio, Mas mas eu gosto de viver uma relação. Gosto de não viver vais uma com medo, relação não é? fixe, Não vou vais, com não medo, vais tipo, apreensivo. Ok. Ou seja, tu já vais assim a abrir um sorriso e tornas-te irresistível, basicamente. As pessoas não te resistem. Fazias palhaçadas no seminário também. É que é um bocado. As pessoas, muito provavelmente erradamente, é um bocado esta ideia que agora são padres, estão lá no seminário, eles estão muito sérios e rezam de manhã à noite e não contam anedotas. Não sei como é que é nos outros seminários. Sei que aqui em Lisboa às vezes me mandam mensagens a dizer que deliram com a Regina e com a Tia Beli, portanto devem ter Instagram. Que eu não tinha. É um ambiente bom. Tens claro que aquilo pede uma seriedade diferente, porque estás muito tempo em silêncio, muito tempo em oração. Quer dizer, às tantas, se calhar, também já não te apetece tanto extravasar, tipo, porque estás com a cabeça ocupada com outra coisa. Mas não sim, são pessoas é um ambiente... sisudas, contam-se anedotas se for preciso. Sim. Nós tínhamos uma banda incrível. A sério? Sim. O que é que tu tocavas? Cantavas? Eu cantava. Ok. Uma banda incrível. E tocavam onde? Ou só era Nas só para festas curtir? tipo, as festas das ordenações, tipo, há um concerto espetacular com músicas giras, não é? Ok, e era uma banda de originais ou faziam versões? Não. Música italiana. Ok. Lasciatemi Sim. cantare. Ok. Tu fizeste depois, há uma coisa que tu fazes que é o ano de verificação, certo? Tu falaste. Fiz um ano, ou seja, eu tive um ano no seminário. Ou seja, porque vamos lá explicar, tu estavas nesse ano todo. A tua vida era o quê? Essencialmente, tinhas aulas, estavas na universidade? Tinha aulas de manhã, depois à tarde voltávamos para almoçar no seminário. E estão-vos a ensinar a ser padres, basicamente é isso? Não. Ok. Não aprendes, tipo, vais aprendendo a seguir outras pessoas. Tipo, depois há uma altura, quando chegas aos últimos anos, começas a ter cadeiras em que aprendes a escrever as homilias bem escritas, não sei o quê, começas a fazer as homilias tu na capela para os outros seminaristas, portanto, de certa forma aprendes, não é? Mas então nesse primeiro ano o que é que estás a fazer? Então, as aulas que tens são de quê? Filosofia? Nós fizemos os dois primeiros anos de universidade de filosofia, portanto não tens teologia, tens filosofia. Depois à tarde tínhamos cursos internos de filosofia dentro do seminário, porque às vezes aquilo é como a universidade em Roma, as universidades pontifícias. Tem muitos estrangeiros, às vezes acabas por não aprofundar muita coisa. Por exemplo, eu li um livro de Platão, o Ágape, agora não me lembro do nome. Deixa lá, porque a maior parte das pessoas não vai dizer, não é esse, é o não sei quantos. O sobre o amor, não é o Ágape, é o. Agora não me lembro. Esse livro fala-se muito por alto nas aulas, mas nós, dentro do seminário, tínhamos que ler o livro todo e apresentar resumos e essas coisas todas. Depois, aos sábados, íamos a um hospital fazer caritativa, que é assim que se chama, que era estar com os meninos doentes, que era uma aula do hospital que tinha crianças com deformações muito grandes. Pronto, depois é isto. Acaba este ano, eu começo a ficar um bocado angustiado. Porquê? Com a ideia de continuar? Com a ideia de continuar. Ou seja, já não estavas assim tão certo? Não estava assim tão certo. Começo a falar disto com os meus superiores, começo psicologicamente a ficar um bocado em baixo, começo a fazer terapia. Que eles proporcionam.
também por causa de outras conversas que nós íamos tendo, que eu ia tendo com os superiores, pronto, começamos todos a pôr em questão a minha continuidade, e então decidimos fazer um ano de verificação, que era numa paróquia em Roma, em que eu fui para uma das missões desta fraternidade era em Roma, e tive lá um ano. Chama-se verificação porquê? É para verificar se tu... uma escolha. Ok. Mas esse ano toda a gente tem que o fazer? Não, eu fui sozinho. Os do meu ano continuaram e eu fui para lá. Ok. E é durante esse ano, portanto, estás numa paróquia e mais um ano em que ficas lá. Sim. E o que é que era a tua vida? A minha vida, foram propostas várias coisas que um seminarista normalmente faria nas circunstâncias, que é dar catequese, organizar o coro, fazer de acólito, ajudar. Das várias funções da paróquia, não é? Sim. E eu não quis fazer nada disso. Não te senti porque não tinhas a certeza de fazer bem ou estavas não tinha assim? A certeza de fazer bem, estava em baixo, não queria, acho que não. Achei que não me ia ajudar, pronto, achei que não ia ser de ajuda. E então tive um ano a limpar janelas, a mudar caixotes de lixo, a puxar o lustre aos bancos. Ali a varrerem? Sim. Durante um ano? Sim. Sabes que há um. Eu tinha ouvido essa tua história e fez-me lembrar um texto muito bonito do Tolentino Mendonça que eu gosto muito, e às vezes volto a ele, em que ele fala sobre. Ele diz: uma vez ouvia um monge que o modo mais rápido de nos adaptarmos a uma nova situação é pegar numa vassoura. Olha. Ele contava com realismo que ao longo da sua vida tudo lhe custou. Chegar a um mosteiro novo, encetar um novo ciclo, uma estação diferente, iniciar-se numa ulterior etapa do caminho. E depois, mais, não é só isto, mas ele às tantas diz: a vassoura vai sujar-nos as mãos e ensinar-nos desse modo uma imensidão de coisas às quais de outra maneira dificilmente acederíamos. E eu encontrei muito paralelo nisso que tu disseste, porque tu passaste um ano a varrer. Sim. E de certeza a pensar imenso. Sim. A pensar muito. Foi objetivamente muito duro, porque eu tinha na minha cabeça toda a dúvida da continuidade deste caminho, que para ir para lá eu tinha deixado tudo. Pois. Portanto, foi tão grande o que deixaste. Tinha dito a toda a gente. Claro. Tive uma festa de despedida com não sei quantas como se fosses para a guerra, pessoas, tipo, o Vasco vai embora, voltou. vai ser incrível, não sei o quê. Eu pensei assim: eu vou voltar para Lisboa, esta gente toda, o que é que vai pensar? Eu tinha que pensar, pois, pensavas desse lado também, sim, da ideia do eu fui contra tudo e contra todos, que é que eu para vou vir. Dizer? Pois, claro. Vou desistir disto, é uma derrota. Mas às tantas, é a tua teimosia sobre uma coisa da realidade, que é não está a ser bom. Pois. Era quase tipo, tens que assumir isso para ti próprio, não é? Estavas a forçar mas ali. É uma teimosia, ou seja, eu se ficasse, já não fiquei, porque no diálogo com os superiores que me acompanharam esse ano percebemos que não era para continuar. E se eles não tivessem dito para continuar, eu se calhar tinha ficado por teimosia. Pois, eu ia perguntar isso. E achas que eles percebem muito bem? Ou tu podes facilmente enganar toda a gente? Não, percebem. E depois tens um péssimo padre. Porque não queres estar ali. Acho que percebem. Ok. Acho que percebem. E pronronto, durante esse ano... Foi alguém que te disse: olha, eu acho que não dá, Vasco. Ou foste tu próprio que chegaste e disseste: olha... Não, foi o okay, o meu superior. E não chegou... Disse: Vasco, não é por aqui agora. Surpresa, não é? Agora eu tenho a certeza que não é por aqui. Se quiseres voltar a falar daqui a uns anos, voltamos a falar. Eu agora tenho a certeza que tu tens que fazer outra experiência na tua vida. E ficou um silêncio. Estavam as máquinas, aquilo que nós falámos ao pé da cozinha. Sim. Da casa dos padres. Estavam as máquinas a funcionar. Eu deixei de ouvir as máquinas. Foi tipo... Porque eu lembro-me, tipo, cheguei, estão aqui, está imenso barulho, as máquinas a funcionar, e falámos, e de repente agora não é por aqui. E eu lembro que ficou tipo... E eu, ok. Ou seja, aquilo que estava na tua cabeça e que tu sabias foi dito em voz alta por uma pessoa que não tu, não é? Que eu não sabia, eu intuía. Por isso é que é bom as coisas fazerem-se em diálogo. Claro. E pronto, chorei imenso. Chorei aos gritos, chorei alto, que é uma coisa que eu nunca me. Pois, mas normalmente chora assim, pronto, são umas lágrimas. Sim. Ali foi mesmo com soluços. Chorei alto. O que é que eu vou fazer?
Eu voltei lá, disse que preciso de ajuda porque eu não quero voltar para Lisboa. Tipo, eu não me sinto capaz de Pois, enfrentar as pessoas, agora aquilo tudo. aquela realidade toda. E ajudaram-me a encontrar um trabalho onde depois tive 3 anos a trabalhar com pessoas deficientes e adorei. Em Itália, estavas em Roma também ou estavas noutra. Estava em Carpi, que é uma fração da cidade de Módena. Uhum. Ou seja, foi a tua válvula, digamos assim, antes de vires para... Tu foste feliz nesses 2 anos? Ou seja, quer no primeiro ano, quer naquele em que estás ali repetidamente. Fui. E eras livre? O que é ser se eu fui extremamente alegre, se eu fui extremamente efusivo, se extremamente eufórico, não. Feliz de tinhas paz, tinhas. Não tinha. Não. Eu acho que foi nesses 2 anos que eu conheci o que é que significa sofrer. Mas quando tu vives tudo com uma consciência de. Ou seja, quando tu vives a vida com uma consciência de uma relação de alguém que te quer bem e que isto é um caminho e eu não estou sozinho a tomar aquelas decisões. Estamos a falar de Deus. Sim. A fé. Onde é que. Agora, de que forma é que Deus? Não, do Zé. Isso era ótimo. Não, do meu primo Alberto. De que forma é que a fé te dá liberdade? Eu acho que a fé é a coisa mais libertadora que existe. Porquê? Na minha vida. Porque a fé já é a certeza de uma relação onde tu és estimado infinitamente. E tens a possibilidade de recomeçar e de recomeçar e de recomeçar, e que não estás sozinho na tua pequenez. E depois é a certeza de que as coisas não acabam aqui. E quando tu tens a certeza de que estás a caminhar para uma cena muito fixe, e que ainda vai ser melhor e que vai ser sempre melhor, tu dás à realidade um peso, por um lado grande, não é? Porque procuras na realidade todas estas coisas, mas por outro lado tu ter percebes uma existência que faça sentido, digamos assim, não é? Mas por outro lado também é uma leveza, tipo, isto não vai acabar aqui, tipo, eu não tenho, se eu não fizer este trabalho agora, que é se me ligarem agora para ir fazer um filme para Hollywood, eu não posso ir porque estou comprometido com outras coisas. Pá, está tudo bem. Tá? Não é o fim. Ok. Ou seja, muitas pessoas têm um bocado esta ideia da fé como uma coisa que é uma coisa que limita, porque traz, porque castiga, porque tem Isso é uma visão antiga que acho que tu não te revês minimamente nesta ideia de que não faz parte da minha experiência. Não faz pois, parte da minha experiência. Ou seja, para ti foi sempre a somar e nunca uma coisa que te apoucasse. Não, foi sempre uma coisa que me fez florescer. Depois a pertença à igreja conteve-me durante algum tempo na minha vida sobre algumas decisões que eu depois, que não são decisões, sobre algumas coisas decisões que eu tomei sobre a minha vida mais tarde, mas que eu também não vejo como uma coisa. Ou seja, eu penso que tudo o que eu fiz no seu tempo e sempre muito certo. Portanto, acabo por nunca me arrepender. Pois. Se eu perdi tempo, acho que não. Ou seja, nunca tens esta ideia de fiquei ali não sei quanto tempo. Foi o tempo que tinha que ser. É isso? O tempo que tinha que ser, acho. Também tenho 37 anos, acho que a vida depois ainda me vai ensinar muita coisa. Até agora eu acho que não perdi tempo. Acho que nunca não tiveste fé. Imagino que isto também não seja uma coisa linear, porque isto é uma coisa que está viva, não é? Que está em mutação. Não é não ter fé. Vivia de maneira mais. Já me aconteceu viver as coisas de maneira menos desafiante nesse ponto de vista. Não ligar, não quero saber. Agora acho que vou fazer à minha maneira. E depois acaba e normalmente
penso, bem, não sei se foi fixe. Tu sentes que eras mais livre nesse ano que passaste a varrer o adro da igreja ou agora em Lisboa em 2025? É isso. Eis. Não Eu pões nunca isso não me nesse... senti muito pouco livre. Eu senti que na altura, nesse ano, estava a viver muito intensamente os sofrimentos, as alegrias e a tomar decisões. E isso para mim foi uma coisa ótima. Ok. Agora, aparentemente, eu sou muito mais livre. Tenho. As coisas aparentemente estão-me a correr bem, tenho uma relação onde eu estou bem, eu estou feliz. Aparentemente eu estou agora no pico da minha liberdade. Verdade, mas também lá está aquela coisa do os compromissos, o horário, o ensaio, o telemóvel, Sim, o Instagram, essas coisas todas As coisas circunstanciais não vale a pena estarmos a pensar se nos condicionam ou não. Sim. É circunstante, tipo, não vale a pena pensar se. Eu sou muito assim, pronto, não vale a pena pensar sobre isso. Agora, nesta circunstância, como é que eu sou livre? Siga para a frente, claro. Aparentemente eu estou no ápice da minha liberdade. Agora, se eu estou mais feliz agora, se estava mais feliz ali, não tenho a certeza. Não tenho uma resposta para te dar. Mas esse tempo, ali passavas muito tempo cá contigo próprio também, não é? Sim. Isso é bom, se calhar, imagino eu. Comigo e com muito poucas pessoas. Pois. Isso obriga-te um bocadinho a. Tu sentes que te conheces muitíssimo bem, ou seja, que sabes exatamente onde é que estão os teus limites, os teus botões, ou não serviu para nada disso? Eu conheço-me bem porque eu dou-me a conhecer muito e, portanto, acho que não me conheço sozinho. Eu conheço-me na relação, na troca, na relação com os meus amigos. Fiz muitos anos de terapia na relação com a minha terapeuta, que também é uma ajuda muito grande. Em perceber que os meus amigos e a minha família estimam algumas das minhas qualidades e me dizem: olha, por aqui, isto aqui não está fixe. É assim que eu me conheço. Não há não foi aquele ano a varrer contemplativo. O que é que eu vou conhecer sobre mim? Como se. Nada. Ok. Que eu sei varrer sei varrer o adro da igreja. Mais sei puxar o lustro o lustro a um banco, sei lavar uma janela, sei tirar uma nódoa. Cá está. Sei. Olha, a fé e o humor é uma coisa que anda muito bem junta. Eu acho que sim, porque tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado. É poder rir, ou seja, a gente só ri da desgraça quando sabe que a coisa não acaba na desgraça. É muito aflitivo como o estado em que o mundo está. É um bocadinho. Tu abres o telemóvel, abres as notícias, é muito aflitivo o que está a acontecer tudo. As pessoas tratam-se mal, quer dizer, as coisas todas em Gaza que foram tremendas, foi horrível. A pessoa eu só consigo rir se tiver a certeza que há um destino bom para tudo. Sim, senão é só. Senão é desesperante. Deprimente, sim, claro. Então tu achas que. E esta frase é tua, usaste-a numa legenda de Instagram. Diz: só consigo fazer rir os outros porque sei onde está aquele que me faz rir, porque me faz feliz. Fazer rir será essa a tua missão? O teu contributo, aquela ideia do eu tenho que retribuir, eu tenho que dar. É legítimo pensar que se calhar encontraste, não digo finalmente, porque quem sabe o que é que a vida ainda traz, mas que este é esse sítio, é a tua maneira de dar ao outro. Demorou, foste para aqui, foste para ali, mas se calhar é fazer uma tia Beli, é fazer uma professora Regina. Eu tenho recebido muitas. É muito bom. As pessoas mandam muitas mensagens a agradecer. Olha, eu estava num dia péssimo e hoje ri com isto e foi ótimo. Eu tenho. No outro dia a minha mãe não ria há anos. No outro dia mostrei-lhe isto e a minha mãe riu-se. E eu fico comovido porque penso: quem é que eu sou? Tipo, e o que é? É uma responsabilidade ao mesmo tempo. Sim. E portanto, olha, se for.
Fico muito feliz. Isso manda muito em ti agora, as pessoas, porquê? Porque agora tens mais gente. Não, é um bocadinho, já não faz um tem vídeo que se há uma acalmar. semana. Vão ter que se acalmar. Ok, ouviram? As pessoas vão ter que se acalmar. Se faz favor. Temos saudades da Tia Bli. Eu estou a ensaiar uma peça, eu não consigo fazer Tia Bli. Ok. Ninguém prometeu que a Tia Bli ia sair uma vez por mês, não é? Claro, exatamente. Também surgem mais, necessariamente, convites para uma série de coisas, coisas que te apetecem fazer e depois coisas que não te apetecem fazer. Tu dizes que não com facilidade. Nada. Não consigo dizer que não a nada. E depois arrependes-te às vezes. Estou a brincar. Depois eu ia dizer isso. Raios, fizeste a piada antes de mim. Não consigo dizer que não a nada, porque também tenho aquela coisa, eu não quero que as pessoas fiquem a achar que eu sou uma pessoa que eu sou, agora tenho a mania que sou bom. Tem e, a diva, portanto, que é diva, que é não sei o quê. E portanto vou tentando agarrar e depois às tantas estou a explodir. Pois. Tenho que se ter cuidado. Agora hoje em dia vou tentando equilibrar mais, tipo, olha, peço imensa desculpa, mas eu não consigo, tipo, fisicamente não tenho tempo para fazer isto. E não tem que. E a pessoa não tem que estar no limite para dizer que não. Eu tenho que estar no limite para dizer que não. Pois. É muito mau. Portanto, andaste 2 anos em Roma e não aprendeste nada. Nada. Estou a brincar. Olha, tu és de traçar planos, assim, não objetivos. É tipo, agora vou para aqui, agora vou para ali. Não sei. Okay. Sou Portanto, péssimo. se eu te perguntar o que é que te apetece assim, fazer assim, no futuro, não saberás bem responder. Eu odeio quando me fazem essa pergunta a mim, portanto, também não tenho resposta. Imagina, se me perguntasse há 3 anos o que eu queria fazer no futuro, eu queria fazer o que estou a fazer agora. Ok. Opa, tu puseste um vídeo, eu achei tão fixe, um dia em que tu estás a ir provavelmente ensaiar ou ias gravar, não sei. Sim. E que tu dizes assim para um vídeo, estavas genuinamente feliz a dizer assim: eu sou ator, eu saí de casa, estou a ir a pé para o meu trabalho e o meu trabalho é ser ator. Parecia que tu estavas a convencer-te a ti próprio com aquelas palavras, quase a encher a boca para dizer eu sou ator. Eu já tinha estado a fazer teatro profissional, comecei a fazer este ano. Fiz a Loja dos Horrores, já tinha feito. Mas de repente, naquele dia, este projeto também é um projeto incrível ter aparecido. E eu de repente estava aí para lá a pensar na responsabilidade disto tudo, não sei o que, e depois pensei assim, mas estou a ir trabalhar. Não, porque vou a pé para o trabalho. Exatamente. Vou a pé para o trabalho. E o que é o meu trabalho? Né? E de repente, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é ir para o Teatro Vilaré. E portanto, sim, quero estar a fazer o que estou a fazer agora. Depois, se calhar, tenho projetos que tenho alguma vontade de fazer. Mas depois lá veremos. Ok. Porquê que ser livre é ter o coração preso? Porque quando tu tens o teu coração preso. Já preso a quê? Comprometido? É isso? Comprometido de alguma forma? Não é necessariamente comprometido numa relação, é comprometido com a. Sim, se eu sei onde é que está a minha esperança, eu sou livre. Se eu tenho o meu coração bem alicerçado, ou seja, se eu sei onde é que, quando tudo estiver a correr mal, eu sei onde é que eu posso ir, eu vivo tudo a correr mal com uma certa liberdade. Se eu não tenho o meu coração preso a nada, eu estou à deriva. E à deriva não estás livre. Um navio à deriva não está livre. Não, está perdido só, não é? Claro. Estas metáforas baratas. Olha, quem é que assim ao longo deste percurso, deste teu percurso até agora, que foi tão rico, não é? Quem é que achas que mais te ensinou sobre a liberdade? Várias pessoas. Ensinou-me muito a minha mãe, a sua irreverência. Ensinou-me muito o Padre João, de quem falámos há bocado. Sobretudo agora nesta última fase da vida dele, em que ele viveu a doença com uma alegria, com uma doçura, que tu percebias dentro daquele corpo de uma pessoa que está a definhar, está um homem livre e feliz. Portanto, só o estar era educativo para mim. Ok.
Mas depois agradeço muito a irreverência da minha mãe, porque se eu não tivesse aquele lado um bocadinho irreverente, se calhar também depois não teria Eu não conheço a extravasado. tua mãe e sou fã dela já, porque Não teria é extravasado ótimo. para outras coisas. As coisas que tu aqui contaste são espetaculares. Bom, o Não Mandas em Mim tem o apoio da Dácia e muita gente me pergunta: Inês, tu recomendas o teu Duster? Eu disse, não recomendo o meu Duster, porque o meu Duster tem chávenas de café que eu bebo a caminho da rádio, tem migalhas do pão do lanche dos meus filhos de vários dias, tem encomendas da Vinted na mala para entregar, tem um porta-fatos com roupa e sapatos que eu hei de achar que perdi daqui a 2 meses, tem areia de quando fomos à praia a semana passada. Portanto, se eu vos recomendasse, se eu vos vendesse o meu Duster, vocês provavelmente teriam que pagar IMI, porque aquele carro é praticamente a minha casa. Portanto, compram antes um novo e limpinho que compensa muitíssimo mais. E agora, para terminar, Vasco Pereira Coutinho, se tu mandasses, o que é que passava a ser obrigatório? Isto é muito fútil. Força! Mas é as pessoas andarem arranjadas com gosto. É Tipo, porque isso ok. prende imenso a minha atenção. Ok, tu agarras-te a essas. Há alturas que olho para uma pessoa e penso assim: qual foi o briefing na cabeça desta pessoa antes de sair de casa? Mas se toda a gente se arranjar com gosto, depois onde é que está o mau gosto? Onde é que está o kitsch e o piroso, não é? Para que é que serve? Pois, Se não para te distrair. claro. E às vezes parece assim uma coisa para cima. A pessoa, já estamos numa conversa há 5 minutos e eu ainda estou. O que é que a pessoa pensou a ver-se ao espelho? Quando saí de casa de manhã. Que achou que estava. Que as calças de leopardo ficavam bem com Pois. uma t-shirt de zebra. Pois. E tu ficas, daquele pormenor que tu ficas agarrado e nunca mais já não consegues desver, não é? E depois, acho que era, se fosse obrigatório, podia ser obrigatório ou calorosamente. Como é que se diz? O quê? Convidado calorosamente às pessoas irem ao teatro pelo menos uma vez por mês. Ah, ok. Ser. Obrigatório, teatro, música, Preencher ali, ok. Ir assim uma coisa dessas. haver assim uma cota de obrigatoriedade da cultura. Que frete é que tu deixavas de fazer? Tarefas domésticas. Muito bem. Qual é a pior de todas? A que tu menos gostas? Esvaziar a máquina da louça. Ia dizer, ia-me chegar à frente para dizer Odeio essa, por causa dos precisamente. taparoeiros molhados. Eu gosto de pôr, adoro. Arrumo aquilo como se fosse. Eu ponho tudo mal, depois vem o Pedro gritar porque eu pus tudo mal. Sou suíça a arrumar. Sou péssimo. Eu atiro. Claro. Há muitos memes na internet que dizem sempre isso: que uma pessoa que arruma, a expressão que eles usam é: há sempre uma pessoa que põe aquilo como se fosse tipo um relógio suíço e a outra como se fosse, como é que eles dizem? Um raccoon em ácidos, um guaxinim em ácidos. Sou eu. Tu és um guaxinim em ácidos. Pronto, ok. O que é que passava a pagar imposto? É aquele que te sabe cá, não é? Que eu já não me lembro nada. Não, eu acho que passava a pagar. Não era um imposto, era uma multa. Sempre que alguém, aquelas senhoras que vão para os casamentos com um vestido comprido e uns óculos quadrados Então, mas se as e pessoas uns caracóis muito definidos, multa. Mas era logo à entrada do casamento. Sim, e os ténis brancos também, sem meias. Iam. Sim. Nos casamentos. Sim, era uma taxa logo. Olha, os noivos agradecem muito que tenha vindo, mas há derivados uma desta coima. circunstância, tem que pagar aqui um acréscimo ao presente de 25%, que é Ok. um imposto de. Mas estamos a falar de Mau gosto. óculos de ver ou Sim, óculos escuros? óculos de ver. Mas as Não pessoas- vais para um casamento de óculos de ver, desculpa, mete umas lentes. Ok, Desculpem. ok. Desculpem. Mas se a pessoa não usa lentes, imagina. Mas o teu problema não é serem quadrados, é serem óculos, quaisquer que eles sejam, é isso? É. Portanto, é possível Não ser sei, não sei. Ora, um agora- macaco cego agora, do que. Agora do estou que... a pensar. Mas diz-me lá o que é que tu achas. Eu Agora acho que há parece pessoas para quem os óculos fazem parte delas, quer dizer, é o quem elas são, elas veem mal, têm que ter óculos. Se isso significar que as pessoas não dão cair para o chão, não é? Não é todos os óculos. Caia no chão. É? Estou a brincar. É a não. seleção natural. Bom, a quem é que tu não atendias mais o telefone? A ninguém. Não sou capaz de não atender o telefone. Que regra é que abolias? Mandavas e dizias assim: a partir de agora já não é preciso. Sei lá, coisas tipo os cotovelos em cima da mesa, o guardanapo no colo, ou não sei o quê. Abolia a regra de não se poder molhar o pão no vinho à mesa.
É a melhor coisa que existe. O pão no vinho. É a melhor Ok. coisa que existe. Descobriste em Isso é Itália. coisas que tu trazes lá do seminário. Não era do seminário. Por acaso podia ser. Mas não é do seminário. Quando eu estava a trabalhar com as pessoas deficientes em Módena, tinha um miúdo que era assim, que era doido, coitadinho. Tinha um problema psiquiátrico grave. E ele chegava assim à altura do jantar, todo acelerado, e de repente um dia vejo eles bebiam um bocadinho de vinho ao jantar, porque era uma casa, era um apartamento, eles viviam, portanto eles gostavam de beber um copinho de vinho. E podiam isso de comunicação e tudo mais, não era. Era só a quem não fosse contraindicado. Ok. Uma coisa assim, regado com água. Mas para te sentires em casa, para te sentires Sim. à tua mesa, pronto. E então este miúdo, põe-lhe o vinho e ele faz assim: eu matei, Com o pão. cazzo fai. Catsofei, que raio que estás a fazer, não é? Sim, que é que estás a fazer? Pois, e não era raio. Que pilinha é que estás a fazer? E ele, é boníssimo, Vasco, é boníssimo, deve farlo até. Assim, disse, não fiz. Depois fui para casa, toc. Tipo, por amor de Deus, Mateo, o que é isto? Tim. E de repente, uou! É a melhor coisa que existe. E portanto, gosto de fazer assim. Isso é E tipo quando um bocadinho a base da sopa de cavalo cansado, não é? Sim. Dá-me a ideia que sim. Mas não pode ser uma mesa tipo, para fazer assim no cálice. Pois, podes fazer no azeite, as convenções são muito engraçadas. Podes fazer um pratinho de Mas azeite. não podes fazer no vinho. Não podes fazer no vinho. Vocês Agora também. a primeira coisa, eu acho que todas as pessoas que estão a ouvir isto agora vão. Vocês também gostam de inventar umas Vão coisas. mergulhar pão em vinho. Se forem 9 da manhã, calma com isso, pessoal. Que palavra é que deixava de ser um palavrão? Foda-se. Que moda ou mania absurda é que desaparecia? Eu acho que eu gosto das modas. Porque as modas também é que quando tu vês uma fotografia e estás mal vestida, Ok. estás vestido, mas estavas na moda na altura. Sim, é giro ir ver, olha o que se usava, não sei o quê. Sim, se não fica que só horror, uma tu dizes, assépsia. não quero ver. Geral, Pá, é o claro, que é, tipo, é claro. tudo um bocado. E as minhas calças, Sim. claro. Se um dia fores preso, o mais provável é ser por. Eu acho que nunca vou ser preso. Por Será? má conduta. Por má conduta. Sim, porque eu porto-me muito bem. Acho que má conduta não dá prisão. Quer dizer, Se calhar é por. Ai, não sei. Mas sim, não tem que ser um crime que exista não é? No Código Civil Português, ou no Código Penal Português. uma bebedeira qualquer que apanhei e fiz as neiras. Por excesso de diversão. Excesso de diversão. E para terminar, Vasco, quem é que manda em ti? Toda a gente. Toda a gente? Muita gente, não. Muito especificamente, a minha mãe manda em mim, o meu amigo António manda em mim, o Pedro manda em mim. O meu pai manda em mim. Ponto. Deus não manda em ti. Deus quer-me livre. Obrigada. Obrigado, eu. I'll tell you what freedom is to me. No fear.